Galera, saiu o livro novo de Dungeons and Dragons, da Trinca, né, de livros, o livro do monstro. É o livro que eu mais gosto, não adianta, né? Quem mestra adora o livro do monstro, desafios. E ele promete bastante, tá? O lançamento dele teve um vídeo de quase 1 hora de duração para contar as novidades, o que mudou. E eu vou procurar trazer tudo que eles revelaram nesse vídeo num vídeo bem mais curto. Afinal, livro de ameaças sempre é bom, não é? Então fica ligado que eu vou trazer tudo que saiu sobre o novo livro do monstro de Dungeons and Dragons 2024, ou 5.5. Chegou agora, rola a iniciativa e vai precisar, viu? Pessoal, o livro é essencial para jogar. Não tem como você jogar sem esse livro praticamente. Por quê? Porque ele é basicamente o que todo mundo enfrenta na mesa. E dali é que surgem muitas ideias. Eu adoro usar o livro do monstro para fazer, às vezes, uma aventura baseada no monstro que eu quero usar. Né? Desde que encaixe na campanha, tem toda aquela parte de criação de história que eu já falei em vários vídeos aqui. E vou até deixar aqui um aqui em cima que eu vou escolher para vocês assistirem aí, para quem estiver querendo mestrar. Mas posso te falar, ele parece estar muito legal, as imagens estão muito bonitas, vou falar sobre tudo isso e já vou adiantar, são 500 monstros, é o maior livro de monstros do D&D até hoje, acho que nenhum foi maior do que ele. Se eu estiver enganado, você põe aí nos comentários que eu errei, mas eu não lembro de um livro do monstro maior do que esse. Mas antes, eu preciso que você role a sua iniciativa e inscreva-se no canal para poder fazer parte, acionar o sininho, tá aqui com a gente junto, trazendo as novidades. A gente está trazendo cada vez mais sistemas, a gente vai trazer cada vez conteúdo. Tem novidade que a gente está pretendendo trazer, mas para isso eu preciso que você esteja aqui junto com a gente. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho. Se gostar muito, deixa um like. Se gostar demais, deixa um valeu lá para dar uma força para nós aqui, para ter um equipamento melhor, um local melhor de gravação e assim por diante, ou até mesmo, de repente, começar as nossas mesas online, tá bom? Bom, vamos começar com o que tem de novidade. Como eu falei, são 500 monstros e é o maior livro da história do D&D de monstros. Então vai trazer muita coisa. Além disso, eles procuraram reformular os monstros, trazer novas histórias e trazer novos monstros para poder acrescentar a tudo que a gente já estava acostumado a enfrentar. Então aquela galera veterana que já enfrentou o livro todo do monstro, se prepara porque vem desafio novo. E a ideia é o quê? Facilitar a vida do mestre. E eu vou contar como isso tudo foi feito para vocês. Bom, primeiro de tudo, eles fizeram melhorias na narrativa e na imagem do livro. Muito. Por quê? Eles estão trazendo artes aonde contextualiza aonde o monstro vive e o que ele faz. Então, um exemplo disso é o monstro ferrugem derretendo armas e escudos. Para quê? Para que você consiga criar histórias muito melhores, sabendo o que o monstro faz, vendo aquilo, como que ele realiza aquilo, assim, ambientado dentro de um cenário, tem aí algumas artes aparecendo, então veja que você consegue usar a sua imaginação muito mais, você visualizou o que o monstro faz, por exemplo, o observador soltando os raios pelos olhos, coisa que a gente sabe que é a principal arma dele. Então, isso é uma grande diferença em relação aos outros livros. Alguns pareciam aqueles filmes de figurinha, o monstro parado, retinho, só como se fosse colecionável, sabe? Então, você não tinha, às vezes, muita ideia. Muitas vezes ele tem também o ambiente, né? Onde ele pode ser encontrado. Então, isso pode te ajudar bastante quando você for criar as suas aventuras. Aprimoramento de estatísticas. Primeiro de tudo, colocar ações de covil junto com as estatísticas dele. Facilita. Antes você tinha que olhar no texto, procurar qual era a ação de covil que ele tinha direito. Isso podia dar uma travada, ou você podia esquecer, ou às vezes passar até desapercebido numa correria para montar uma aventura, você esquecia disso, que é um dos pontos importantes para às vezes equilibrar os combates, né, contra os heróis. Além disso, por exemplo, os dragões antigos foram reformulados, com mais pontos de vida, mais resistentes, mais difíceis de derrubar. Então, muitos combos que a gente estava acostumado, e mesmo aquela preocupação do novo livro do jogador ter dado um upgrade nos personagens, vai ser compensado nos pontos de vida do monstro. Além disso, os dragões antigos receberam reformulação
nas suas conjurações, ou seja, nas suas magias, tirando o dragão branco antigo. Foi o único que não foi melhorado, mas dos cromáticos eu acho que ele era até o mais fraco de todos. Então ele não teve uma reformulação, mas todos os outros tiveram reformulações na conjuração. Então, além de mordidas, garras e baforada, que pode ser um baita problema para qualquer grupo, ele agora tem uma conjuração melhorada. Revisão dos monstros, então o DR, o CR dele, né, o nível de desafio dele, o ND, né, em português, foi todo revisado para que ele conseguisse manter o seu desafio independente das circunstâncias, ele continuar sendo um desafio para os jogadores, ele ter mecanismos para poder se defender e fazer as coisas. Então, com isso, combates mais equilibrados e mais emocionantes, que podem tornar as jogadas muito mais interessantes. Organização também foi reorganizada para facilitar encontrar os monstros. Além disso, foi criado listas onde você tem dividido por NDs, dividido por ambiente, dividido por várias categorias, facilitando para você encontrar, além do índice de ordem alfabética ou coisas desse tipo que a gente está acostumado. Mas com isso facilita. Se você precisa de um monstro de ND 5, você olha na lista e vê quais já são as opções, facilitando para você achar, em vez de você ter que folhear às vezes o livro todo. Nós estamos falando agora de 500 monstros. E galera, comenta aí qual é a sua maior curiosidade. Eu vou falar do Tarrasque, tá? Que muita gente deve estar curiosa dele, que é um monstro super lendário. Mas comenta aí qual monstro que você está mais curioso para ver nessa nova edição do Dungeons & Dragons. E não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera, para os jogadores já entrarem naquele hype para enfrentar esses novos monstros e os novos desafios que vêm aí pelo D&D 2024. Eu prefiro 5.5, né? Porque senão a gente já tá até desatualizado quando tô gravando esse vídeo. Novas famílias de monstros. Agora tem gente torcendo na família, vai ter pai, mãe, vó, avô, tio, árvore genealógica do cara vai vir junto? Não, não é isso, tá? O que é? Vários monstros que são muito fortes, que todo mundo gostaria de enfrentar e muitas vezes não enfrentou porque não chegava nos níveis, eles criaram uma variedade desse monstro que pode ser mais fraca ou mais forte. Então, um exemplo que é usado, por exemplo, é o vampiro. O vampiro pode ser um vampiro mais fraco ou um vampiro até mais forte, mais difícil, que você tem que ter níveis mais altos. Então, significa que não quer dizer porque você encontrou o mesmo monstro que você já derrotou em níveis anteriores, que você vai derrotar ele facilmente, porque ele pode ter muitas modificações. Aquelas modificações que o mestre fazia muitas vezes por conta, hoje eles já trazem essa evolução desse monstro. Então, com isso, você já tem muito material pronto, dando menos trabalho. Às vezes, como a gente tem falta de tempo para criar aventura, isso pode ajudar bastante. Além disso, o Tarrasque foi inteiro reformulado, tornando-se uma ameaça muito maior. E os dragões também agora incluindo a parte titânica, ou seja, dragões titânicos, que pode ser um baita de um problema. Além disso, os tesouros voltaram a fazer parte da ficha do monstro, coisa que antes você tinha que ir no livro do mestre, agora eles fazem parte e já dizem qual é o tesouro dele individualmente, ou se ele não possui nada. Na quinta edição, a gente tinha que consultar o livro do mestre, então era um pouco mais travado, você achar a tabela, fazer a coisa que já existia nas versões da segunda edição e na terceira edição, você já tinha esse tesouro já ali na ficha do monstro, já facilitava. E aí, se você queria dar uma personalizada, você alterava alguma coisinha, mudava uma coisinha ali ou aqui, ficava interessante. Mudança no seu impacto na experiência do jogo. O que mais eles fizeram? Eles alteraram monstros tradicionais, puseram algumas habilidades diferentes, trouxeram novidades. Você não é obrigado a usar essas habilidades novas, você pode não ter, pode encontrar, por exemplo, um vampiro ganhou novas mobilidades, novos jeitos de se movimentar, novas capacidades. Você pode fazer que aquele vampiro não tenha e usar o tradicionalzão que você está acostumado. Mas se você quiser surpreender jogadores experientes que já estão acostumados a jogar, já enfrentaram vampiros mais de uma vez, você pode usar essas ideias que estão ali no livro do monstro para surpreendê-los. Pessoal, eu só vi vantagem nesse livro do monstro até agora. Claro, precisa conferir as fichas, olhar qual foi a qualidade dessa história desenvolvida, porque lá eles colocam que eles dão muita carta na manga para os mestres, como usar os monstros, uma história para você poder aproveitar e criar. Isso existia já, tá bom? Eu acho que eles só aperfeiçoaram. Terceira edição e segunda edição então tinha muito mais até.
Porque o livro do monstro da segunda edição era muito grande. E ele trazia histórias, trazia se andava em bando, o que se alimentava, coisas desse tipo, que ajudava você a criar a história do monstro. Facilitava, às vezes te dava ideia até de aventuras. Às vezes algo que tinha ali na história daquele monstro te ajudava a criar uma aventura inteira. Então, agora, com isso, os mestres vão ganhar muito mais munição para criar as aventuras. Você vai bater o olho, poxa, essa ideia pode encaixar aqui, se eu mudar tal coisa, fica bom. E aí você já meio que criou a aventura em cima daquele monstro que você queria. Muito mais fácil para encaixar numa campanha ou coisa assim, principalmente se você tem os terrenos onde eles vivem, você já sabe o que pode ser encontrado naquele local. O ambiente pode ajudar bastante. Eu gostei. Eu queria que vocês comentassem o que vocês esperam desse livro dos monstros, se vocês estão ansiosos ou não. A gente sabe que ele não vai vir em português, pelo menos por enquanto. Quem sabe alguma editora aí resolve trazer, mas por enquanto, infelizmente, nós teremos apenas ele em inglês. E eu gostaria muito de dar uma palavrinha que eu gostaria que quem pudesse ser membro do canal ia ajudar bastante a gente, tá? A gente tem aí o Zumbi de Cemitério e o Esqueleto da Lança Velha, e com isso você nos auxilia a manter o canal no ar, a cada vez produzir vídeos de maior qualidade, e a gente vai ter que trabalhar muito para poder transformar isso num grande portal de RPG, que essa é a intenção que o canal vire. Vem mudanças por aí quando eu estou gravando esse vídeo, e em breve a gente vai divulgar elas para vocês, um vídeo bem legal aí, que a gente vai falar tudo que a gente está pretendendo fazer com o Cafofo do Necromante, para transformar ele numa referência para o RPG nacional e, quem sabe, viajando bastante, internacional. A gente tem uma galera que assiste a gente fora do Brasil aqui. Então, se você puder ser membro, você vai contribuir, a gente vai ser eternamente grato a isso. E com certeza a gente vai retribuir isso à altura do seu apoio, beleza? Se não, se inscreve no canal, clica aqui no Necromante, vem fazer parte aqui do nosso canal, vem fazer parte aqui das informações, a gente traz D&D, Tormenta, Symbaroum, Alien RPG, a gente já trouxe The Strange e estamos cada vez querendo trazer mais coisa para vocês. Além de trazer notícias, novidades, tudo que a gente tem sobre RPG, a gente procura trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!